Capítulo 35. Agora há espaço a ser preenchido, o ar quente demais do quarto e tempo também, um espaço-tempo, entre aqui e agora e lá e então, pontuado pelo jantar. A chegada da bandeja, carregada até o andar de cima como se para uma inválida. Uma inválida, que foi invalidada. Sem passaporte válido. Sem saída. Foi isso que aconteceu, no dia em que tentamos cruzar a fronteira, com nossos passaportes novos que diziam que não éramos quem éramos, que Luke, por exemplo, nunca fora divorciado, que portanto éramos legitimamente casados, de acordo com a nova lei. O homem entrou com nossos passaportes, depois de termos explicado sobre o piquenique e ele ter olhado para dentro do carro e visto nossa filha adormecida, em meio a seu zoológico de animais sarmentos. Luke deu uma palmadinha em meu braço e saltou do carro como se para esticar as pernas e observou o homem através da vidraça do prédio da imigração. Eu fiquei no carro. Acendi um cigarro, para me acalmar, e traguei a fumaça, uma longa inalação de relaxamento falso. Estava observando os dois soldados nos uniformes pouco familiares que estavam começando, àquela altura, a ser familiares. Eles estavam postados à vontade junto à barreira com a cancela amarela e preta. Não estavam fazendo grande coisa. Um deles observava um bando de pássaros, gaivotas, levantando voo, girando em círculos e pousando no parapeito da ponte mais adiante. Observando-o, eu também as observava. Tudo tinha a cor que costuma ter, só que mais intensa. Vai correr tudo bem, eu disse, supliquei em minha cabeça. Ah, permita que sim. Permita que atravessemos. Só desta vez eu farei qualquer coisa. O que pensei que pudesse fazer por quem quer que estivesse ouvindo aquilo que fosse de alguma utilidade ou sequer de algum interesse jamais saberei. Então Luke entrou de volta no carro, depressa demais, e girou a chave na ignição e deu marcha ré. Ele estava pegando no telefone, disse Luke. E então começou a dirigir em alta velocidade, e depois disso havia a estrada de terra batida e a floresta e saltamos do carro e começamos a correr. Um chalé, uma cabana, onde possamos nos esconder, um barco, eu não sei em que pensamos. Ele disse que os passaportes eram perfeitamente seguros, e tivemos tão pouco tempo para planejar. Talvez Luke tivesse um plano, algum tipo de mapa em sua cabeça. Quanto a mim, estava apenas correndo, fugindo. Não quero estar contando essa história. Não quero contá-la. Não tenho que contar nada, nem para mim mesma nem para mais ninguém. Poderia apenas ficar aqui sentada, sossegadamente. Poderia me retirar. É possível ir tão longe para dentro, descer tão fundo e recuar tanto, que eles jamais conseguiriam fazer você sair. Nolite bastardes carborundorum. Grandes porcarias isso fez por ela. Por que lutar? Isso nunca bastará. Amor, disse o comandante. Isso é melhor. É algo que conheço bem. Podemos conversar a respeito disso. Apaixonar-se, eu disse. Deixar-se arrebatar, se entregar, cair de amor, todos nós fazíamos isso, na época, de uma forma ou de outra. Como poderíamos ter menosprezado tanto isso? Até zombado disso. Como se fosse trivial para nós, algo superficial, um capricho. Era, pelo contrário, uma tarefa difícil. Era a coisa principal, era a maneira como você compreendia a si mesmo, se nunca lhe acontecesse, nunca, jamais, você seria como um mutante, uma criatura vinda do espaço. Todo mundo sabia disso. Estou me apaixonando, dizíamos, eu caí por ele. Éramos mulheres que caíam. Acreditávamos nisso, nesse movimento para baixo, tão adorável quanto voar e, no entanto, ao mesmo tempo tão terrível, tão extremo, tão improvável. Deus é amor, disseram um dia, mas invertemos isso, e o amor, como o céu, estava sempre ali, logo depois da esquina. Quanto mais difícil fosse amar o homem específico ao nosso lado, mais acreditávamos no amor, abstrato e total. Estávamos esperando, sempre, pela encarnação. A palavra, tornada carne. E às vezes acontecia, por algum tempo. Aquele tipo de amor que vem e vai e que é difícil de se lembrar depois, como a dor.
Você olhava para o homem um belo dia e pensava, eu amei você, e o tempo do verbo estava no passado, e você se sentia tomada por um sentimento de assombro, porque era algo tão espantoso e precário e bobo de ter feito, e você sabia também por que seus amigos tinham se mostrado tão evasivos com relação àquilo, na época. Encontra-se muito conforto, agora, em lembrar isso. Ou por vezes, mesmo quando ainda estava amando, ainda estava caindo de amor, você acordava no meio da noite, quando a luz do luar entrava pela janela derramando-se sobre o rosto dele adormecido, tornando as sombras nas órbitas de seus olhos mais escuras e mais cavernosas que durante o dia, e você pensava, quem sabe o que eles fazem, quando estão sozinhos ou com outros homens? Quem sabe o que dizem ou por onde é provável que andem? Quem sabe o que realmente são? No fundo, por baixo da cotidianidade? É provável que você pensasse nessas ocasiões, e se ele não me amar? Ou se lembraria de histórias que tinha lido nos jornais, sobre mulheres que tinham sido encontradas, com frequência mulheres, mas às vezes eram homens, ou crianças, isso era o pior, sem valas ou florestas ou geladeiras, em quartos alugados abandonados, vestidos ou despidos, tendo sofrido abusos sexuais ou não, ou de qualquer forma, mortos. Havia lugares por onde não se queria andar, precauções que se tomava, que tinham a ver com trancas em janelas e portas, fechar as cortinas, deixar luzes acesas. Essas coisas que fazia eram como orações, você as fazia e esperava que elas a salvassem. E na maioria das vezes salvavam. Ou alguma coisa salvava, você sabia pelo fato de ainda estar viva. Mas tudo aquilo era pertinente apenas à noite, e não tinha nada a ver com o homem que você amava, pelo menos à luz do dia. Com aquele homem você queria que a relação funcionasse, que fosse trabalhada, bem resolvida, e que desse certo. Fazer exercícios também eram coisas que você fazia para manter seu corpo em forma para o homem. Se você se trabalhasse o suficiente, talvez o homem se resolvesse também. Talvez pudessem trabalhar a relação juntos, como se vocês dois fossem um enigma que pudesse ser solucionado, caso contrário, um de vocês, muito provavelmente o homem, se desencaminharia e seguiria uma trajetória própria, levando seu corpo viciador consigo e deixando-a com uma terrível crise de abstinência, que você neutralizaria com exercício. Se vocês não dessem certo era porque um do S2 tinha a atitude errada. Acreditava-se que tudo o que acontecia na vida da gente era devido a alguma energia positiva ou negativa emanando de dentro da cabeça da gente. Se você não gosta, mude, dizíamos, umas para as outras e para nós mesmas. E assim mudávamos, trocávamos o homem por outro. A mudança, tínhamos certeza, era sempre para melhor. Éramos revisionistas, revisávamos a nós mesmas. É estranho lembrar como costumávamos pensar, como se tudo estivesse disponível para nós, como se não houvesse quaisquer contingências, quaisquer limites, como se fossemos livres para moldar e remoldar para sempre os perímetros sempre em expansão de nossas vidas. Eu era assim também, fazia isso também. Luke não foi o primeiro homem para mim, e poderia não ter sido o último. Se não tivesse sido congelado daquela maneira. Parado de repente no tempo, no ar, entre as árvores lá naquele lugar, no ato de cair. Nos tempos passados eles costumavam lhe enviar um pequeno embrulho, com os objetos pessoais do que ele tinha consigo quando morreu. Isso era o que faziam, em tempo de guerra, disse minha mãe. Quanto tempo se esperava que você ficasse de luto, e o que diziam? Faça de sua vida um tributo ao seu amado. E ele era o amado. O meu. Eu digo. Apenas uma letra, sua cretina idiota, será que não consegue se lembrar disso, nem mesmo uma palavra curta como essa? Esfrego a manga sobre meu rosto. Houve um tempo em que não teria feito isso, por medo de borrar ou manchar, mas não sai nada. Qualquer que seja a expressão que lá está, sem ser vista por mim, é de verdade. Você vai ter que me perdoar. Sou uma refugiada do passado e, como outros refugiados, repasso os costumes e hábitos de vida que deixei ou fui obrigada a deixar para trás, e tudo aquilo parece igualmente antigo e curioso, visto daqui, e sou igualmente obsessiva a respeito disso. Como uma russa branca tomando chá em Paris, aprisionada no século XX, divago e retorno ao passado, tentando recuperar aqueles caminhos distantes, torno-me sentimental demais, me perco. Pranteio. Isso é prantear, não chorar.
Sento-me nesta cadeira e gotejo como uma esponja. Então. Mas espera. A dama à espera era como costumavam chamar aquelas lojas em que se podia comprar roupas para gravidez. Mulher à espera parece mais como alguém em uma estação de trem. A espera também é um lugar, onde quer que você espere. Para mim é este quarto. Sou uma lacuna, aqui, entre parênteses. Entre outras pessoas. Vem abatida à minha porta. Cora com a bandeja. Mas não é Cora. Eu trouxe para você, diz Serena Joy. E então olho para cima e ao redor, e me levanto de minha cadeira e avanço em sua direção. Ela está segurando uma foto Polaroid, quadrada e brilhante. De modo que eles ainda as fazem, câmeras como aquela. E haverá álbuns de família, também, com todas as crianças neles, ou nenhuma ia, contudo. Do ponto de vista da história futura, desse tipo, seremos invisíveis. Mas as crianças estarão nelas, sem dúvida, alguma coisa para as esposas olharem, no andar de baixo, mordiscando os petiscos no buffet e esperando pelo nascimento. Só pode ficar com ela 1 minuto, diz Serena Joy, mas a voz é baixa, conspiradora. Tenho que devolvê-la, antes que deem por falta. Deve ter sido uma Marta que a apanhou para ela. Há uma rede clandestina de Martas, então, com algum proveito a tirar. Isso é bom saber. Pego a foto da mão dela, viro-a ao contrário de modo que possa vê-la na posição correta. Será que ela? É assim que ela está? Meu tesouro. Tão crescida e mudada. Sorrindo um pouco agora, tão depressa, e com seu vestido branco como se para uma primeira comunhão dos tempos passados. O tempo não parou. Ele correu sobre mim como água, me arrastou e me apagou como água, como se eu nada mais fosse que uma mulher de areia, deixada por uma criança descuidada perto demais da água do mar. Fui obliterada por ela. Sou apenas uma sombra, agora, lá atrás bem longe da superfície lisonjeira e reluzente dessa fotografia. Uma sombra de uma sombra, como se tornam mães mortas. Pode-se ver isso nos olhos dela, eu não estou lá. Mas ela existe, em seu vestido branco. Ela cresce e está viva. Isso não é uma coisa boa? Uma bênção? Mesmo assim não posso suportar isso, ter sido apagada dessa maneira. Melhor que ela não tivesse me trazido nada. Sento à pequena mesa, comendo creme de milho com um garfo. Tenho um garfo e uma colher, mas nunca uma faca. Quando a carne eles cortam para mim antes de trazer, como se me faltasse capacidade manual ou dentes. Tenho ambos, contudo. É por isso que não me permitem ter uma faca.